A paz do Senhor a todos os irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 7, aonde nós hoje estaremos falando sobre os nossos pensamentos, né? Então, os pensamentos seria ali a arena da batalha. Muitas vezes é onde nós pecamos em particular, né? E Deus é aquele que sonda os nossos pensamentos, sonda os nossos corações e nada fica oculto diante do Senhor. Na nossa briga com os pensamentos, muitas vezes nós, ali sozinhos, conseguimos pecar com as influências exteriores. Mas hoje nós vamos estar falando a respeito disso e como nós chegamos e como nós podemos chegar a poder ter esse domínio e esse controle e ganharmos essa luta nessa arena dos pensamentos. Muito bem, o texto áureo fica lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, e que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. A verdade prática diz que o cristão sábio e prudente, ele preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. O texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim, olha: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, de mim isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Um outro texto que está em Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5, de 3 a 5, diz assim, olha: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento e a obediência a Cristo. Muito bem, irmãos, dentro dessa introdução, nós vamos ver que lá na lição de número 5, nós fizemos uma introdução acerca do estudo da alma. E quando nós falamos da alma, nós estamos falando da nossa mente, certo? Então vimos que junto com o espírito, sendo os dois inseparáveis, alma e espírito, ele compõe a nossa parte imaterial ou espiritual do ser humano. Então, bem, apresentamos uma síntese de seus principais atributos, que seriam os sentimentos, o intelecto e a vontade. E o intelecto sendo essa a parte cognitiva. Muito bem, e nós vamos estar falando hoje a respeito da sede dos nossos pensamentos, dessa alma, os pensamentos que estão em nós. E hoje nós vamos ver que nós temos aí dentro dessa visão introdutória, que é o primeiro ponto, o primeiro tópico, nós vamos estar falando sobre os pensamentos que fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e à sua natureza moral. Então, os nossos pensamentos, eles têm que estar sempre sendo observados por nós, né? Então, nós já temos aí no primeiro ponto do primeiro tópico, já temos aqui a experiência de Adão e Eva. Então, nós vamos entender que tudo, irmãos, nós vamos compreender que nós somos dotados por Deus, né? Nós somos dotados por Deus de uma forma intelectual, ou seja, nós temos os nossos pensamentos, a nossa inteligência e nós podemos ter esse domínio próprio. Muito bem, então no estudo da natureza humana, é importante buscar, primeiro lá em Gênesis, os fundamentos da nossa compreensão teológica, pois os traços da nossa personalidade se manifestam em Adão e Eva, que é o primeiro casal. Então, os aspectos racional é visto na capacidade de pensar, refletir e agir de forma lógica, consciente para a tomada de decisão. Então, nós vamos entender que nós somos dotados por Deus de uma inteligência capaz de nós termos o domínio sobre os nossos pensamentos. Deus nos capacita para isso. Então, nós podemos nos preparar emocionalmente, intelectualmente, para poder controlar
os pensamentos que chegam até nós. E nós temos o domínio sobre isso. E nós sabemos que desde o princípio, sempre foi assim. Vamos já entendendo que o primeiro casal, Adão e Eva, eles tiveram esse intelecto, né, colocado por Deus. E o exemplo disso nós vamos ver no comportamento mental relativo ao pecado. Então nós vamos ver que Eva, quando ela recebe essa carga externa que vem da serpente, ela pensou, Eva pensou o que não devia, né? Porque ela sabia das consequências. Ela deveria entender, ela entendia que o que estava sendo proposto a ela era algo que não era correto, não era certo. Mas ela se deixa enganar, ela se deixa ludibriar, né, por uma imposição demoníaca sobre a vida dela. Então, ou seja, muitas vezes o inimigo ele vai tentar, de alguma forma, induzir-nos a pecar. Porém, nós temos a inteligência dada por Deus para poder frear esses argumentos externos, de forma que nós temos essa capacidade. Nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus para poder nos abençoar com relação a isso. Adão, ele não pensou também no que ele deveria e acabou pecando, ou seja, ele não teve uma reação de pensamento, de entender que aquilo poderia levar ele a um problema, levar a ele a uma dificuldade. Então, um dos nossos problemas é muitas vezes tomar uma decisão rápida, uma decisão por um ímpeto, sem analisar as consequências futuras. Então, ou seja, em tudo que nós vamos fazer, nós temos que entender quais serão as consequências daquilo. Até mesmo naquilo que nós vamos pensar, naquilo que nós vamos elaborar na nossa mente. Porque, primeiramente, nós elaboramos na mente e depois realizamos. Porém, muitos dos nossos pecados, eles já estão na elaboração dos pensamentos. Vamos pegar um exemplo? Se alguém, por um motivo, ele está furioso e ele intenta uma vingança por parte de alguém, na sua mente ele já está pecando, porque ele já está alimentando um ódio e um desejo de uma vingança. Então, ou seja, eu preciso de barrar logo de imediato essas intenções do coração para que eu não faça daquilo uma realidade. E eu tenho essa capacidade intelectual por parte de Deus, dado a mim, dado a todos nós, para podermos frear isso com a ajuda de Deus. Muito bem. O segundo ponto, ele vai falar sobre esse conceito e as origens. Então, nós vamos entender aqui, irmão, que a nossa tomada de decisão aos pensamentos. Então, vamos entender o quê? Que os pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, som, imagens, e eles são originários de alguns fatores. Fatores internos, que são biológicos, psicológicos e espirituais. E externos, que são ambientais, experiências do cotidiano. Então, isso nós vamos entender agora nesse outro ponto que diz assim, olha só, qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-lo ou rejeitá-lo, aprovando ou reprovando a eles. Então, na nossa tomada de decisão com relação aos pensamentos, tudo aquilo que vem até nós, tudo aquilo que chega até nós, quer eles por fatores internos, né, que são produzidos dentro da nossa mente, ou externos, que o ambiente nos proporciona, que vem à tona na nossa mente, nós precisamos ter o domínio desses pensamentos. Porque no pensamento nós elaboramos as ações. E aí nós precisamos entender que, como disse no primeiro tópico, sempre haverá consequências daquilo que nós vamos estar elaborando. Porém, no próprio pensamento, eu já analiso uma forma de errar.
Porque quando nós alimentamos um pensamento errôneo, alimentamos um pensamento que vai trazer consequências futuras, nós já estamos nutrindo um ódio, nutrindo um sentimento mau, nutrindo alguma coisa que vai futuramente trazer consequências para mim e para outras pessoas também. Então eu preciso, nesse momento que chega esses fatores internos e externos até a minha vida, eu preciso o quê? Freá-los. Porque eu sei que aquilo me trará consequências difíceis. Então, esse domínio próprio que nós temos com a graça de Deus, eu preciso entender que ele precisa ser freado e barrado. Se eu sei que aquilo, de uma certa forma, ele vai nutrir algo de mal na minha vida, eu preciso freá-los. Existem vários exemplos para isso. Um sentimento de vingança. Um sentimento de vingança, eu já começo a nutrir ódio dentro do meu coração. Eu já começo a nutrir um desejo e um sentimento de que uma outra pessoa ela possa sofrer consequências por um ato, alguma coisa externa que ela venha a ter feito. Outra situação, nós podemos ver por fatores externos ainda, com a altivez dos nossos olhos, entendendo que alguma coisa acontece e eu começo a nutrir na minha mente alguma coisa que eu venha me arrepender posteriormente. Então eu preciso de barrar essas situações nessa tomada de decisão. Eu aceito que entra ou eu já impeço que aquilo entre dentro da minha mente, dentro do meu coração. O terceiro ponto, ele vai falar sobre as características desses pensamentos. Então aí eu preciso ter um cuidado muito grande, principalmente com os fatores externos. Esses fatores externos, em sua capacidade imaginativa, o ser humano ele pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples e complexos. Em sua imaginação, do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. É aí que está o verdadeiro embate, a verdadeira batalha. É aqui que eu posso separar aquilo que eu posso guardar na minha mente, no meu coração, na minha alma, e aquilo que eu tenho que expelir. Então, ou seja, eu tenho essa capacidade de construir na minha mente esses cenários que possa edificar a minha vida ou destruir a ela. Então, vamos pegar o campo da imaginação. Quando eu olho o meu ponto de vista sobre pensamentos bons ou pensamentos ruins, o que eu posso definir como pensamentos bons ou ruins? Muitas vezes aquilo que nós achamos que é bom para nós, ele é ruim para a nossa alma. É algo que vai nos constranger diante de Deus. E eu preciso separar aquilo que eu entendo dos meus pensamentos. Eu preciso nutrir pensamentos que ele vai edificar a minha vida e vai agradar a Deus. Então, tudo aquilo que eu entendo que vai desagradar ao Senhor são pensamentos ruins, são pensamentos impuros, são pensamentos falsos que vai denegrir a minha imagem diante do Senhor. O que eu preciso nutrir nos meus pensamentos são pensamentos bons, pensamentos puros e pensamentos verdadeiros, que trarão edificação para a minha vida pessoal e a minha vida com Deus. E os fatores externos, eu tenho que freá-lo, eu tenho que segurá-lo para que ele não venha afetar as minhas emoções e eu venha expor ela através do meu corpo. Então, esses fatores originados, externos, eles são fruto de experiências sensoriais, como a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. E a partir daí, a mente ela vai criando os conteúdos. Então, nós não podemos alimentar a nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros, que podem surgir gravíssimos pecados, como violência, imoralidade sexual, mentira, calúnia e maledicência. Então, cabe-nos abortar esse ciclo de pensamento
pernicioso, pecaminoso para a nossa vida. E é o cuidado que nós temos que ter com essas experiências sensoriais. Então, tudo aquilo que nós vimos, e existe uma diferença muito grande de ver e de olhar. Muitas coisas, tudo que nós saímos na rua, nós vamos ver. Não somos cegos, né? Aqueles que têm uma boa visão, ele vai ver todas as coisas que estão ao seu redor. E nós temos que eliminar aquilo que é impuro, que possa trazer um malefício para a minha vida. E como eu vou fazer isso? Existe uma diferença de ver, né, e de olhar. O ver é o que nós vemos tudo. E olhar é quando eu dou prosseguimento àquilo que de repente eu não deveria estar olhando e eu continuo a observar. Então eu tenho que segurar algumas coisas. Quando eu olho na audição, eu vejo que tem muitas coisas que eu vou ouvir, mas tem coisas que eu não posso parar para dar ouvidos, para continuar ouvindo. Aquilo que eu entendo que vai ser mal para o meu coração, para a minha mente, eu tiro dos meus ouvidos. Né? Eu tiro dos meus ouvidos. E eu preciso entender que esses fatores externos, eles podem prejudicar a minha vida. Então, a forma de eu proteger a minha mente, os meus pensamentos, com relação aos fatores externos, é muito importante, principalmente pelos fatores sensoriais. A visão e a audição são dois grandes fatores que podem prejudicar muito a minha linha de pensamento. Muito bem. O segundo tópico, ele vai falar sobre essa gestão dos pensamentos. Então, o cristão ele deve assumir o controle de sua mente, usando recursos espirituais, bíblicos, para pensar conforme a vontade de Deus. Então, a nossa mente, ela tem que ser abrilhantada com o Espírito Santo de Deus. Quando eu começo a nutrir na minha mente coisas celestiais, eu vou entender coisas espirituais, eu vou entender que Deus estará contribuindo comigo. Isso é imperativo, ético e espiritual. É o primeiro ponto que nós vamos ver desse segundo tópico. E eu vou ver que eu preciso ter o controle da minha mente. Quando eu falo eu, seria todas as pessoas. Nós precisamos ter o controle da nossa mente. Mas é difícil. Eu consigo controlar as minhas ações, os meus gestos, né? Os meus pés, eu consigo controlar para onde ele vai. As minhas mãos, eu consigo controlar aonde eu vou colocar ela. Os meus olhos, até eu consigo controlar aonde eu posso ver. O meu falar, eu consigo controlar aquilo que eu vou falar ou não. Agora, os pensamentos, eles são rápidos e eu tenho que estar vigilante para não deixar isso fluir para dentro da minha mente. Então, é difícil controlar a mente e nós precisamos da graça de Deus para que isso venha acontecer. E todos os nossos atos, ele começa no pensamento. A elaboração de qualquer situação, ela começa nos nossos pensamentos, para depois eu colocar em prática através do meu corpo. Se eu conseguir controlar a minha mente, eu vou ter muito menos reações problemáticas no corpo. Então, a Epístola aos Filipenses, ele tem de referência os sentimentos ou emoções que possui também afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Então vamos lá. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Então ele coloca assim, olha, ao usar o pronome indefinido tudo, ele abre uma ampla possibilidade de pensamento qualificado com alguns adjetivos. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então ele começa a colocar esse pronome ampliando esse pensamento, essa qualidade daquilo. Então tudo que é aquilo que é verdadeiro, tudo que é aquilo que é honesto, tudo que é aquilo que é justo, é amável, é de boa fama, isso eu posso trazer para dentro da minha alma. Então ele coloca assim, olha, tudo isso, nisso vocês podem pensar. Ou seja, é aqui que eu começo a selecionar aquilo que vem para dentro da minha mente. Então, nisso pensai. Ele indica que é uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do nosso processo mental.
E nós sabemos que é uma batalha, é uma luta, mas que nós devemos vencer ela. Então, como que nós temos gerido, né? Fica uma pergunta, como que nós temos gerido os nossos pensamentos? Eu deixo ele trabalhar à vontade? Eu não controlo aquilo que vem dentro da minha mente? Eu não me esforço para isso? Ou seja, eu preciso selecionar aquilo que vai vir para a minha mente. Eu preciso selecionar aquilo que vem para o meu coração. E Paulo deixa bem claro que eu preciso selecionar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é puro, aquilo que é amável e aquilo que é de boa fama. E eu vou saber muito bem definir o que é bom e o que é mal. O terceiro ponto desse segundo tópico, ele fala acima da técnica. O que é isso aí, irmão? São pensamentos, né, nas coisas celestiais. Então eu preciso de nutrir a minha mente de coisas boas. Então existem técnicas de gestão de pensamentos, que são estratégias que se limitam à realidade humana. Então a palavra de Deus ela vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então quando o apóstolo ele coloca dessa forma, ele vai dizer o seguinte, olha, a minha mente ela tem que estar voltada mais nas coisas celestiais. Ela tem que estar voltada mais para as coisas de Deus. Não que nós não vamos pensar em coisas terrenas, é claro. Coisas terrenas como o nosso cotidiano, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos bens. Tudo isso eu posso pensar. Mas eu preciso pensar nisso de uma forma que aquilo venha trazer benefícios para a minha vida, para a minha família, para aqueles que estão ao meu redor. Porém, quando eu começo a nutrir pensamentos, entendendo que quando eu começo a colocar as coisas celestiais, como que eu vou colocar coisas celestiais? Eu vou pensar só no céu, só no céu, só no céu? Não. Eu vou pensar em coisas terrenas, mas que ela trará benefício espiritual, benefício coletivo para a minha vida. Benefício espiritual. Eu vou entender que se eu tiver trazendo para dentro do meu coração benefício para a minha família, eu estou pensando em algo celestial para eles. Uma boa conduta com a família, um bom relacionamento, as minhas atribuições como responsável da casa. Ou seja, eu preciso nutrir a minha mente voltada para isso. Tudo que eu for fazer simplesmente para poder satisfazer só o meu eu, só a minha vontade, eu vou começar a ser egoísta na minha forma de pensamento. Ou seja, eu não estou pensando de trazer um benefício coletivo. Muitas vezes eu sou egoísta e vou trazer somente pensamentos que tragam benefício para eu próprio. Quando o apóstolo ele coloca assim, olha, pensai nas coisas que são do alto. Se eu começo a nutrir a minha mente com as coisas celestiais, com as coisas de Deus, eu vou estar alimentando com coisas boas. E se eu estiver me alimentando com coisas boas, essas coisas boas trarão nutrientes benéficos de uma forma que eu estou alimentado a tomar decisões, a entrar na minha vida coisas boas. E quando aparecer algo mal, ele vai ter um embate com aquilo que a minha mente está armazenado, que são coisas boas, coisas celestiais. E eu vou conseguir repelir aquilo para não entrar dentro do meu coração, dentro da minha mente. Então é uma forma de eu controlar que o mal ele vem entrar nos meus pensamentos, nutrindo das coisas celestiais. Então, além de encher o nosso coração de esperança, a visão celestial ela nos capacita a gerenciar habilmente todo o sistema de nossa vida passageira, além de ser uma prevenção eficaz contra a ansiedade. Muitas vezes nós deixamos as coisas terrenas encher o nosso coração. E nós vamos nutrindo, em vez de pensarmos em coisas celestiais, nós nutrimos a nossa mente com coisas terrenas. Você quer ver uma situação bem complexa que traz uma ansiedade, uma depravação?
é aquilo que nós deixamos entrar pelos nossos olhos, ouvidos, aquilo que nos alimentamos. Se nós assistimos programas violentos, né? Programas sensacionalistas, que muitas vezes geram somente violência, 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 eu vou criar um pânico dentro de mim. Por quê? Eu fico assistindo aquelas notícias só de violência, só de violência. E isso é fácil. Se você tem canais de televisão que eles trabalham somente em cima disso, trazendo só violência. É morte, é acidente, é só coisas ruins. Não tem nada de bom chegando. E quando eu começo a nutrir a minha mente com tudo aquilo, eu vou fazer o que posteriormente? Eu vou começar a dar brecha para que aqueles males ele começa a influenciar a minha vida, trazendo amargura, trazendo tristeza, trazendo um sentimento de medo, de pânico, ansiedade, de forma que aquilo acaba me desestruturando. Agora, quando eu olho para as coisas espirituais, eu ganho tempo olhando para a palavra de Deus, ouvindo canções que edificam a minha vida espiritual, eu vou nutrindo a minha mente com coisas celestiais. E isso vai me trazer paz interna. Isso vai me trazer alegria na minha alma. É por isso que nós precisamos selecionar aquilo que nós colocamos dentro da nossa mente. Então nós precisamos fazer o quê? Buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Para isso nós vamos buscar alguns recursos espirituais. E um dos recursos espirituais nisso é o recurso na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a solução para todas as coisas. Ela é a resposta para a nossa pergunta. Então a leitura bíblica é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. Essa disciplina ela traz profunda edificação espiritual. Exige o emprego da vontade, que é a decisão de querer. Produz sentimentos elevados, que é amor, alegria e paz, pelas verdades aprendidas, abundantemente na sabedoria e a correção da nossa direção. Então a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés, que quando ela fala que é lâmpada para os meus pés, ela vai clarear os meus caminhos, ela vai me tirar da escuridão, ela vai me livrar dos pensamentos impuros e trazer à minha mente uma claridade daquilo que é bom para a minha alma. Eu vou entender que a leitura da palavra de Deus, ela vai me trazer, em vez de pensamentos terríveis, ela vai trazer pensamentos de amor, ela vai me trazer a sensação de alegria, uma sensação de paz, e eu vou poder viver melhor, trazendo para mim, através do recurso da palavra de Deus, que é a sua leitura diária, o seu estudo, o ouvir a palavra de Deus, aquilo me trará uma edificação na minha fé com relação às coisas celestiais. E isso vai impedir com que o mal ele entre dentro da minha mente. Em tudo isso é o que está é o tema da nossa lição, ou seja, os nossos pensamentos, a nossa mente é uma zona de batalha, aonde nós precisamos pelejar para que as más influências deste mundo ela não venha adentrar dentro da minha mente, no meu coração. Um outro ponto desse segundo tópico fala de Jerusalém e Betânia. Então vamos entender um pouco o que Jesus queria colocar com relação a isso. E aqui nós vamos falar sobre o descanso da mente. Assim como o corpo, para nós nutrirmos ele, como nós já aprendemos em lições anteriores, nós vamos ver que o corpo ele precisa de um descanso, ele precisa de uma boa alimentação, né? Ele precisa ser exercitado. Da mesma forma, a mente. Quando falamos do descanso do corpo, nós falamos da nossa noite de sono, uma boa noite de sono, e isso vai alimentar o nosso corpo. E como nós vamos descansar a nossa mente? Então, nós não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Então, por isso, os cuidados com a saúde mental incluem uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamentos acelerados, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Quando
quando que isso aí aconteceu? Vamos lá. Nós sabemos que os discípulos, eles estavam em uma árdua campanha de trabalho e muito envolvido com a multidão. E aquilo gerou um estresse, um trabalho muito árduo e difícil para eles. E aí foram os tempos que eles estavam em Jerusalém. E aquele trabalho árduo, Jesus, ele entende que os discípulos precisariam de um descanso mental. Eles estavam afligidos pelo cotidiano do dia a dia. E ele convida eles, dizendo o seguinte, olha, vinde-vos aqui à parte, em um lugar deserto, e repousai um pouco. Se você observar, até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele entra num período de descanso também. Você lembra quando ele vai para as regiões de Sidom? Então ele vai ali para poder descansar, não somente o seu corpo, mas a sua mente, né? Foi lá que ele encontrou aquela mulher, que a sua filha estava endemoniada, e ele operou aquele milagre. Mas Jesus, ele vai para lá no intuito de descansar. E ele coloca da seguinte forma, olha, que ninguém saiba que eu estou aqui. É claro que aquela mulher acabou descobrindo que ele estava lá. Porém, ele vai para lá para um período de descanso. Ele sabia que precisava descansar a sua mente. E ele sabia que os discípulos também precisavam descansar. Então ele convida, saiam, porque haverá um tempo que nós temos que estar em Jerusalém, no trabalho, mas haverá um tempo que nós teremos que estar em Betânia para poder descansar. Essas férias, para a nossa mente, ela precisa de existir. Tanto no nosso dia a dia, né? Eu preciso ter aquele momento do trabalho árduo, que meus pensamentos, a agitação do dia a dia, que muitas vezes eu não vou cansar fisicamente, mas vou cansar mentalmente. E haverá momentos que eu tenho que chegar na minha casa e ter um descanso mental. Ou seja, me desligar de tudo que está lá fora para que eu possa descansar a minha mente e ter a habilidade posterior para poder tomar as decisões corretas de acordo com aquilo que eu vou estar pensando. Então é necessário haver um descanso para a mente. E eu tenho que dar esse tempo para ele. Se o próprio Senhor Jesus, ele optou em ter esse descanso para seu corpo e sua mente, e ele convidou também os discípulos, né? Ó, vinde aqui à parte, em um lugar deserto, e repousai um pouco. Então, se ele convida também os discípulos a poder repousar um pouco, por que eu vou trabalhar 24 horas por dia? Por que eu vou estar focado 24 horas por dia? Não, eu tenho que ter o meu momento de descanso, quer o seu período diário e quer o seu período de tempo em tempo. Nós precisamos de férias, muitas vezes, nos afastar para poder recarregar a nossa mente, para poder dar um descanso para ela e depois a gente ter a decisão definitiva, correta, daquilo que precisamos realizar ou fazer. O último tópico vai falar sobre a batalha na arena dos pensamentos. Então, a mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e a saúde espiritual. Então, nós vamos ter influências espirituais. Influência para os pensamentos. Vamos lá. Então, nós não podemos simplificar o controle dos pensamentos diante de uma realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive eles espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Na nossa mente também há uma batalha. E essa batalha, ela é travada todos os dias na nossa vida. E nós vamos entender que sempre haverá uma batalha. Você já viu aquela simbologia? De um lado está lá um anjo, do outro lado um demônio. Que o dia inteiro haverá influências para que eu possa fazer o que é certo ou posso tomar uma decisão para poder fazer o que é errado. Então, a quem que eu vou estar dando ouvidos? Então, esse controle dos meus pensamentos, eu preciso entender que eu tenho que analisar ele diante de uma realidade espiritual.
Muitas vezes nós somos influenciados de uma forma demoníaca a poder tomar decisões que vai prejudicar não somente a nossa vida, mas prejudicar a outras pessoas, né? Quando eu vou tomar uma decisão, e essa decisão eu sei que ela vai me prejudicar ou prejudicar a outra pessoa, eu vou entender que isso aí é proveniente de uma ação maligna. Então eu preciso fazer com que essas influências exteriores não venham afligir a minha vida e nem a vida de outros. E ali eu começo a fazer o quê? Nessa batalha travada, eu começo a selecionar aquilo que eu posso deixar entrar e aquilo que eu preciso repelir. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar a nossa mente, pois o que pensamos influencia nos nossos sentimentos. Provérbios 4:23 diz assim, olha, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, como nós falamos anteriormente, aquilo que nós elaboramos na mente, o nosso corpo vai agir. E para isso, haverá um tempo. Dentro do momento que eu elaboro aquilo na minha mente, e para que eu tenha uma ação, eu vou ter um tempo. E esse tempo, ele é capaz de poder eu refletir melhor se eu vou ou não fazer essa ação. Existe uma parte na nossa mente, no nosso cérebro, chamado amígdala. E essa amígdala, ela corresponde a uma ação imediata. E nós temos que tomar muito cuidado com as ações imediatas dos nossos pensamentos. O que são ações imediatas? É aquilo que, quando eu tenho uma ação externa e eu quero responder de imediato. O que eu tenho que fazer? Eu preciso dar um tempo para que a minha mente ela assimile tudo aquilo, ela elabore e ela tome uma decisão. Muitas vezes essa ação, essa resposta imediata nossa, ela vai nos causar um arrependimento posterior. O que eu tenho que fazer então? É seguir o conselho dos antigos. Conta até 10. 10 segundos vai ser o suficiente para que a nossa mente, o nosso cérebro, ele consiga refletir sobre o problema, ele consiga diagnosticar toda aquela situação e trazer uma solução plausível para aquilo. Agora, se eu for imediatista, se eu já elaborar rapidamente e jogar para o corpo vai tomar a ação imediata do meu pensamento. Então, toda a ação que nós vamos fazer vai ter uma reação posterior e nós podemos sofrer com isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso tomar o cuidado com os meus pensamentos imediatos, a minha ação imediata. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que dar um tempo para que a minha mente ela possa elaborar qual a resposta melhor para a ação que eu vou tomar. Judas e Ananias deixaram Satanás influenciar os seus pensamentos e então tiveram um fim trágico. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Judas, ele não deu um tempo de raciocínio. Ele foi imediatista diante de uma situação que ele realizou. Ele até se arrependeu. O mais difícil ele fez, que foi se arrepender. Se ele se arrepende, em vez dele tomar aquela decisão de ir se enforcar, e ele vai aos pés do Senhor Jesus e confessa para ele, pronto, estava resolvido o problema, porque o arrependimento já tinha vindo do seu coração. Quando nós olhamos para Ananias, para que ele elaborar aquela situação para poder se aparecer às demais pessoas? Esse foi o intuito. Se ele tivesse pensado nas consequências que aquilo
poderia causar, ele não teria feito aquilo. E ele teve esse tempo de poder se arrepender daquele mal, mas ele levou em frente aquilo que ele sabia que iria ser problema para ele. Quando ele toma essa decisão, juntamente com a sua esposa, um corrobora com o outro com relação àquilo que eles iriam fazer. E eles não pensaram, porque aquilo ficou só na mente deles. E muitas vezes aquilo que nós achamos que fica oculto na nossa mente, Deus já viu. Eu posso esconder os meus pensamentos de todas as pessoas, mas eu não consigo esconder os meus pensamentos de Deus. O Senhor, ele sonda o nosso coração. Quando ele fala sonda o nosso coração, ele sonda a nossa mente. Ele sabe tudo aquilo que pensamos. E aquilo que nós produzimos na nossa mente, ele não fica oculto de outras pessoas, mas ele não fica oculto de Deus. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que influencia os meus pensamentos, porque eu não estou sozinho nisso. Deus, ele sonda os meus pensamentos. Outro ponto vai falar sobre os cuidados práticos, que nós já estamos entrando aí para o ponto final. Então, eu preciso tomar medidas de proteção para a minha mente. Então, o cristão deve adotar medidas práticas de proteção para a mente. Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo que produzam um complexo de inferioridade ou de superioridade. Então, ou seja, eu não posso denegrir em mim, olhar em mim e denegrir a minha imagem. Ter pensamentos de inferioridade sobre a minha vida. Eu não sou inferior a ninguém. E também nem posso me julgar superior. Eu sou o que sou. Eu sou aquilo que Deus permitiu que eu fosse. E eu preciso fazer de tudo para poder melhorar, né, com relação ao ponto de vista de outras pessoas, de Deus, da minha vida. Mas eu não preciso sentir um complexo de inferioridade ou de superioridade. Então eu tenho que nutrir pensamentos que não venham a ser distorcidos, que eu não olho para mim como inferior ou como superior. Outro ponto, purificar a minha mente dos maus pensamentos. Então, nós não darmos ouvido àquilo que é mal. Aquilo que eu entendo que é mal e que vai trazer consequências ruins para a minha vida, eu tenho que tirar fora. O que é purificar? Purificar, eu preciso passar por um filtro. Então, tudo que vem na minha mente, eu tenho que colocar um filtro. E eu purifico neste filtro, ou seja, eu analiso. Como eu vou filtrar isso? Analisando se aquilo vai trazer consequências boas ou má para a minha vida. Se for má, ele vai ficar no filtro e não vai entrar na minha mente. Se for bom, ele vai poder passar e vai ser bênção para mim. Livrar-se do excesso de informações tóxicas, principalmente nas redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Foi o que eu falei há pouco tempo, agora há pouco, né? Se você deixar os aspectos exteriores influenciar com excesso de informação tóxica, é morte, é violência, a pecaminosidade das pessoas, né? E isso vai começar a influenciar na minha mente atitudes pecaminosas. E eu vou me alimentando com aquilo, eu vou me sentir uma exaustão espiritual. Porque eu vou estar tão alimentado com coisas ruins na minha mente que vai ser difícil eu conseguir chegar num patamar espiritual diante de Deus. Se eu estou nutrindo a minha mente com coisas que são pecaminosas, eu vou me afastando cada vez mais da presença de Deus. Se eu vou alimentando a minha mente com coisas boas, com coisas edificantes, eu me aproximo cada vez mais do Senhor. Focar a mente no que edifica ou naquilo que instrui. Então, ou seja, eu preciso deixar entrar na minha mente aquilo que vai ser bom para mim. Aquilo que vai me trazer benefícios físicos, benefícios com a minha família, benefícios diante da sociedade, benefícios no meu trabalho. Eu preciso nutrir-me para que isso venha me abençoar e não me amaldiçoar. Construir relacionamentos saudáveis. Então eu preciso saber também, desses aspectos externos, quem eu deixo aproximar da minha vida.
Você vai deixar pessoas negativas chegar para você, pessoas que só vai te nutrir com palavras negativas, com palavras de ódio, com palavras de trazendo fofoca. Isso não vai nutrir você em nada. Eu preciso selecionar. Não que eu não vou deixar as pessoas chegar, eu vou bloquear. Não, você não vem. Não. Só que eu tenho que dar mais tempo àquelas pessoas que podem me trazer benefícios para a minha vida e não malefícios. Então, contendas verbais geram pensamentos que perturbam a mente, dificultam a paz interior. Então, se eu for deixar pessoas chegarem próximo de mim e encher a minha mente de situações conturbadoras, problemáticas, e só me trazer experiências negativas, isso vai me tirar a minha paz interior. Mesmo que eu não esteja diretamente ligado àquilo, mas eu vou nutrindo os meus pensamentos, a minha mente com coisas ruins. E aquilo vai afadigando o meu interior e tirando a minha paz interna. Então, para nós concluirmos, para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, nós devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim nós viveremos um sintoma com a sintonia na vontade de Deus. Então, ou seja, quando eu vou nutrindo os meus pensamentos com coisas boas, eu vou tendo uma sintonia maior com Deus. Quando eu vou nutrindo a minha mente, os meus pensamentos com coisas maus, então, quanto mais malefício para a minha mente, mais eu me distancio de Deus. Quanto mais eu nutro ela com coisas boas, vou nutrindo ela com coisas boas, mais eu estou referenciado a estar com Deus. Até mesmo na sua oração. Nós acabamos de sair de pensamentos ruins, terríveis, difíceis, eu vou para a oração, eu tenho uma oração conturbada. Eu não tenho paz de espírito para poder falar com Deus. Parece que a minha oração está sendo impedida, porque os meus pensamentos estão carregados. E naquele momento eu preciso buscar o quê? Que Deus traga refrigério, alívio e paz para a minha alma, para eu conseguir orar e buscar a paz em Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado daquilo que entra na nossa mente e aquilo que nós precisamos não barrar, que nós precisamos barrar e não deixar entrar. Então, essa seleção daquilo que nós vamos colocar, deixar entrar dentro de nós, é que vai trazer a paz e alegria para o nosso coração. Que Deus abençoe a todos os irmãos, no nome de Jesus. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download.
conteúdo exclusivo feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.